Tudo bom, pessoal? Então, meu nome é Sidney e agora nos próximos minutos eu vou apresentar como a gente pode se beneficiar do uso de ferramentas de automação para gerenciarmos o ciclo de vida de aplicações e de sistemas de TI em ambientes computacionais. Aqui a gente vai chamar de nuvem híbrida nessa apresentação. Vamos dar uma olhada na nossa agenda. Primeiro, a gente vai fazer uma recapitulação de alguns conceitos e benefícios que houveram na migração para a nuvem. Depois a gente vai apresentar um pouco da tendência e da definição do que seria uma nuvem híbrida, quais as oportunidades para os profissionais de TI e os agentes de mercado também que estão à disposição, e apresentar para quem não conhece uma alternativa open source de ambiente de virtualização chamado Proxmox. E, por fim, um breve ensaio de como a gente prepara um ambiente para automação e vamos criar algumas máquinas virtuais utilizando algumas ferramentas aí de infraestrutura como código. Então, mesmo sendo amplamente adotado, o modelo de nuvem ainda tem bastante para evoluir, tanto nas áreas de negócio como na própria parte estratégica, né? Então, assim, essa informação aqui, esse dado aqui é bem legal, porque apenas 13% das empresas que migraram para a nuvem migraram de uma maneira estratégica, né? Então, ou seja, migraram de uma forma planejada, né? E a maior parte pensou nisso somente como uma motivação de redução de custo. Então, existe um horizonte bem amplo aí que a gente pode melhorar, tá? E a gente também tem que entender o seguinte, né? 64% não tem nenhum modelo operacional definido, ou seja, estão operando em nuvem daqui a pouco até com processos não adaptados, não bem gerenciados. Então, assim, e isso em grandes empresas, né, que possuem até times dedicados. Se a gente olhar para a maioria das médias e pequenas empresas, esses valores provavelmente não são nem medidos, né? Então, por isso eu acredito que é interessante a gente dar uma olhadinha e iniciar nos revendo o que a gente considera de nuvem, né, e como é que a gente fez isso até agora. Então, isso aqui é um desenho muito prático que aconteceu já desde 2000, nas primeiras migrações que a gente fez de tirar as aplicações web e levar elas para dentro de data centers, né? Ou seja, ou para provedores especializados na época. Então era o que era a gente trabalhar com algum modelo de balanceamento de carga, distribuir um pouco, né? Ou criar uma disponibilidade na parte estática, criar uma disponibilidade na parte dinâmica e na persistência de dados. Tem uma forma de acessar também as aplicações por dentro de uma maneira mais rápida para gerar backups, enfim. Esse modelo aqui é um modelo que vem sendo adotado já há quase 20 anos e hoje se modernizou e está na nuvem, né? Então, assim, tem vários provedores de nuvem que oferecem isso que a gente está vendo aqui já como algo especializado, né? Como um serviço onde tu contrata, tu joga a aplicação dentro de um serviço especializado da nuvem, a nuvem replica isso, gera disponibilidade, gera novas instâncias, enfim, bem amplamente utilizado, né? Também temos a parte de banco de dados como serviço, que também é muito utilizado na nuvem de hoje, então, e outros modelos de aplicações especializadas, né? Então, isso aqui é algo que começou e ainda até hoje é muito, muito utilizado. Depois a gente foi para a parte de migração corporativa mesmo, né? Então, as empresas de maior porte, elas demoraram um pouco mais para migrar para a nuvem pública, porque primeiro elas migraram para nuvens privadas, né? Como a gente chamaria aqui. Nesse desenho até dá para a gente dar uma olhada e ver que a gente tem nessa parte aqui aqui eu estou exemplificando com túneis VPN, mas aqui também poderiam ser MPLS, enfim. Eu tinha uma matriz que precisava botar os dados e as aplicações disponíveis para várias filiais, então se criava uma arquitetura parecida com essa, então era uma nuvem privada num data center, hospedagem, serviços de e-mail era uma nuvem pública, serviços de backup também não eram dedicados, eram compartilhados, no início com fita, depois com sistemas online e hoje com nuvem mesmo, né? Então, assim, isso aqui também se replicou de tal forma que hoje as nuvens
públicas, né, os grandes provedores de nuvem, abstraíram isso, encapsularam dentro de vários serviços e estão nos oferecendo. Isso está rodando em larga escala e tá bem definido, né? Bom, vamos falar um pouco agora de responsabilidade. Aqui é uma forma prática da gente enxergar que a responsabilidade ela se divide. A responsabilidade de quem toma conta, né, daquela infraestrutura, né? Quem toma conta daqueles ativos ou daquelas aplicações. Então, assim, a gente poderia dizer que esse gráfico resume muito bem, né? Porque ele diz que quanto mais na camada de aplicação, né? Ou seja, lá no SaaS, né? Eu tenho aqui meu SaaS. Quanto mais na camada de aplicação, mais o cliente vai se tornar um usuário. E quanto mais eu estiver voltado para a infraestrutura, mais a responsabilidade é do cliente, né? Então, se a gente for olhar aqui, na TI tradicional, o cliente era dono de tudo, e aí na infraestrutura, como serviço, o cliente já compra rede, storage, servers, até o sistema operacional direto do provedor. Sendo que até às vezes o sistema operacional ele é compartilhado, né? Então eu posso subir as minhas imagens, etc. Então, assim, tem um ambiente de gestão compartilhada em vários desses níveis, inclusive no server, no SaaS. Enfim, é legal isso, mas aqui a gente já consegue criar essa definição mais simples. Quanto mais para aplicação, mais eu me torno usuário, quanto mais para a parte da infraestrutura, mais eu sou responsável. Bom, e aí a gente tem que entender um pouco a tendência, né? Como é que está o mercado, né? O mercado, o que ele está dizendo? Bom, o mercado ele me disse o seguinte, ele me disse que a tendência para a nuvem híbrida, ela se deu por quê? Por causa da consolidação da migração para a nuvem. Então, assim, hoje a gente está com praticamente boa parte das empresas no radar delas o uso de algum tipo de serviço de nuvem. E aqui a gente tem uma informação legal que em 2019, né, existia uma gordura de ativos, né? Então, se a gente olhar aqui nesse gráfico, existia uma gordura de ativos nos provedores de nuvem, né? Porque, olha lá, houve durante todo o ano um incremento de aquisição de chips, né, na ordem de 3%, a adoção da receita, o incremento de receita de 30% durante o período de um ano, né? Então, poxa, legal. E a compra de equipamentos teve um incremento de 1%. Isso aqui não significa que só vendeu 1%, não, é que de 2018 incrementou 1% a compra de equipamentos para nuvens privadas, né? Para nuvens dedicadas, ou seja, para dentro das empresas, tá? Então, mesmo assim, é um incremento. Então, as empresas estão investindo dentro da própria empresa, as empresas estão indo para a nuvem, e isso agora, gente, dá um boom enorme em 2020, porque nós sabemos que teve a pandemia e aí consolidou essa tendência, né? Então, houve a redução na compra de ativos dedicados, né? Então, olha lá, menos 16%, praticamente 3 vezes mais receita vinda para a nuvem. Então, a nuvem, praticamente um quarto, ela faturou tudo que em 2019 faturou, e isso aí se consolidou também na compra de ativos, né, da própria nuvem. Aquela ali, ó, data centers, chip, né? Ou seja, os grandes provedores de nuvem acabaram ampliando a sua carga para poder atender toda essa demanda que estava vindo por aí, e eles estavam enxergando como uma tendência, né, cada vez mais o uso de nuvem. Bom, mas olha ali, ó, o incremento de compra foi cada vez reduzindo a diferença, né? Até provavelmente vai voltar ao normal a compra de ativos também para dentro dos data centers, né? Privados. Então, assim, até 2022, mais de 90% das empresas em todo o mundo vão contar com uma combinação de nuvem privada dedicada, né? Então, várias nuvens públicas e plataformas herdadas para atender às suas necessidades de infraestrutura. Então, a gente tem uma tendência que se consolidou. Então, vamos definir o que é uma nuvem híbrida, né? Uma nuvem híbrida, ela é a infraestrutura de TI que conecta pelo menos uma nuvem pública, né? Uma nuvem pública e pelo menos uma nuvem privada ou uma nuvem ou um data center tradicional, né? Então, assim, ele é um ambiente misto, né? Nós temos vários arranjos, né, que hoje são feitos. O importante é a gente saber arquitetar esses arranjos e saber onde a gente coloca esses recursos, sempre levando em consideração
escalabilidade e resiliência, aprimoramento das aplicações legadas, né? Então, entender como o nosso negócio utiliza essas aplicações e como é que elas se comportam dentro do nosso ambiente interno e como elas se comportam no ambiente de nuvem privada e nuvem pública, né? Tirar um pouco do acoplamento da gente ter as nossas aplicações ligadas a um só fornecedor de nuvem ou somente a um vendor de hardware, né? Ou seja, a gente tirar um pouco desse acoplamento que a gente tem, às vezes, das nossas ou nuvens privadas ou nuvens públicas. Também avaliar a parte da manutenção do custo-benefício, né? Então, tem certas cargas de trabalho que se tornam muito caras na nuvem pública, assim como também elas se tornam extremamente caras ou de difícil manutenção em nuvens privadas, e tornar as equipes internas especialistas. Eu acho que essa parte é bem interessante, que é o seguinte: é tu tornar a equipe interna tanto especialista ao teu negócio como as aplicações do teu negócio. Porque senão tu gasta muito tempo treinando, validando, mantendo a tua equipe voltada a uma infraestrutura e nem sempre essa infraestrutura pode ter um valor perceptível ou para o cliente interno ou para o cliente externo. Então, tirando um pouco daquilo, né, de tornar só TI como custo, levar a TI um pouco mais para a parte, né, do valor agregado, tá? É o equilíbrio do CAPEX e OPEX, tá? Bom, atualmente a arquitetura de nuvem híbrida está menos focada na conectividade física. Antigamente era só isso. Vamos levar nosso data center para um outro lado, vamos esticar uma conexão de alta velocidade para a gente ter uma redundância lá. Não, agora a gente está muito mais focado em fornecer suporte à portabilidade de carga, tá, de trabalho em todos os ambientes e diminuir esse acoplamento, como eu comentei anteriormente. Esses aqui são os principais atores, né, de mercado, já estão aí há bastante tempo, todo mundo bem consolidado. Chamo a atenção aqui para as plataformas open source, né, como o OpenStack, Apache Cloud Stack, o próprio Ubuntu, né, que fornece muitas ferramentas, HP, Oracle, Red Hat, enfim, VMware, que também é um grande player nessa parte de nuvem privada e conectividade de nuvem com tudo que é nuvem pública. Enfim, aqui tem os principais atores do nosso mercado, né? Então vamos dar uma olhada então finalmente na nossa tendência final, né? Então assim, a nuvem híbrida, ela é a infraestrutura de TI, né? Como a gente comentou anteriormente, a gente vai conectar um ambiente misto. Essa tendência já se consolidou, tá? Por causa do amadurecimento das nuvens, principalmente, né? Hoje também a gente tem fibra de qualidade em quase tudo que é canto, e inclusive com acesso direto aos grandes data centers e alta velocidade por valores relativamente baixos, assim, sabe? É fácil hoje fazer trânsito entre PTT, operadoras. Um aspecto também importante é aproveitar que as nuvens híbridas a gente usar plataformas compatíveis, né? Então, assim, adotar plataformas que reduzam o nosso acoplamento a uma nuvem só. Então, e criar as nossas aplicações voltadas a essas plataformas. E, às vezes, não um serviço só especializado de um determinado provedor, tá? E isso ajuda bastante a gente fazer o intercâmbio, né, também entre o nosso ambiente interno e o nosso ambiente externo. Então, por exemplo, se eu tiver um Kubernetes dentro da minha infraestrutura interna e eu tiver um Kubernetes dentro da minha estrutura externa, ou eu tenho um sistema de Docker na minha interna e um sistema de Docker na minha externa, é muito mais fácil eu mover containers de um lado para o outro, é muito mais fácil até eu levar aplicações legadas, porque elas vão estar até as próprias máquinas virtuais, né? Então eu posso levar uma máquina virtual daqui a pouco que está dentro do meu ambiente aqui, que trabalha com KVM, e o meu provedor de nuvem também suporta KVM, aí eu posso levar minha máquina virtual para lá com menos complexidade. Isso é legal, tá? Bom, o arquiteto sempre vai precisar levar em consideração a generalização ou alguma ferramenta, né? Então, assim, sempre é ideal pensar que o interessante é a gente ter o nosso horizonte voltado a, se eu precisar migrar,
como é que eu faço se eu tenho as ferramentas necessárias para isso acontecer. Bom, com essa sobra de recursos, tá, é possível a gente mesclar, então, as cargas de trabalho, né? Então, vai sobrar espaço dentro das nossas nuvens privadas ou dentro do nosso hardware legado, né? E a gente vai usar isso para a gente tentar equalizar um pouco mais a nossa parte de custo-benefício, né? Então, vou botar daqui a pouco serviços que têm uma percepção grande para o meu usuário. Enfim, eu também tenho que aproveitar meus recursos ociosos que já estão pagos, né, na minha infraestrutura dedicada. Então, daqui a pouco eu vou rodar cargas de trabalho que não vão ser desligadas, ou que eu vou fazer testes, simulações, etc. e tal. Coloco isso dentro da minha infraestrutura dedicada, que ela está ociosa, e assim eu não gasto com incremento de volume na nuvem pública. Outra coisa também importante é usar tudo que tem dedicado mesmo e especializado nas nuvens públicas. Por exemplo, banco de dados, balanceador de carga, mensageria, etc. E sempre buscar aquilo que eu comentei antes de não ter acoplamento. Então, poxa, vou usar um sistema de mensageria, vou ver aquele que tem um melhor suporte, que caso eu saia da nuvem A, eu vá para a nuvem B, eu não tenho que reescrever todo o meu código, né? Então isso é interessante também. Bom, banco de dados é mais fácil, porque eles já são mais padronizados. Enfim, outra coisa são os mecanismos de machine learning, IA, que isso a gente nunca vai conseguir fazer dentro das nossas nuvens privadas, né? Não digo privado, mas eu digo dentro do nosso dedicado, porque isso aí vai sair muito caro, e é um ambiente caro mesmo, porque daqui a pouco, para mim fazer algo em cima, por exemplo, de Big Data, vou ter um grande espaço de armazenamento, onde os meus discos são muito caros, eu vou usar esses meus discos, por exemplo, o meu ERP, para redundância de algo que, sei lá, do meu BI, que vai me trazer alguma coisa mais imediata, né, para a percepção do meu usuário. E eu deixo essas outras cargas comprando por volume, por aumento, diminuição de uso na nuvem pública. Bom, e também as plataformas de orquestração e gerenciamento, como eu falei anteriormente, Kubernetes, Docker, Swarm, OpenShift, etc. e tal, que isso vai permitir eu ter liberdade para mim escrever aplicações, inclusive aplicações já nativas, né? Então agora vamos dar uma olhada nas ferramentas que a gente tem, tá? Eu separei esse gráfico aqui para a gente só ver rapidamente, depois vale a pena consultar cada um dos sites desses projetos para saber um pouco mais, tá? Bom, vou falar rapidamente ali, o Packer é uma ferramenta para criar imagens a partir de um arquivo de configuração, tá? Ele é muito interessante porque ele funciona em conjunto com as outras ferramentas que a gente tem por aqui, tá? Então, assim, ele é importante para a gente manter o versionamento de imagens. Então, ele prepara a minha imagem para mim, por exemplo, distribuir para o meu time de desenvolvimento, para a minha equipe interna de sysadmin, para cada vez que eu tenho que instalar um determinado tipo de aplicativo, eu já tenho ele pronto, versionado e a imagem, né, a ISO dele ali, ou a imagem da VM pronta ou dos containers. O Vagrant, ele é muito semelhante ao Packer, mas ele estende, né? Ele vai um pouco mais além. Ele é usado, então, para a gente criar e configurar o ambiente completo, né? Principalmente de desenvolvimento, da imagem até a implantação dos aplicativos. Ele é declarativo, né? Então, ou seja, eu não preciso saber como é que ele vai fazer o que eu estou programando, tá? Então, ele vem com módulos, né? E ele tem módulos e provider dentro dele. E esses módulos, o que ele vai provisionar, o que ele vai se comunicar, ele vai fazer a tradução. Então, eu só escrevo o código na linguagem dele, que ele usa HCL, que é uma linguagem proprietária da HashiCorp. Inclusive, todos os outros, os que são azulzinhos aí, que são todos da HashiCorp, todos eles já estão usando essa linguagem proprietária. Bom, então o Vagrant é bom para isso. Então ele vai lá desde a infraestrutura até a instalação de aplicações. O Terraform é uma ferramenta parecida com o Vagrant, mas ele já é para a produção, né? Assim, é para a gente criar mesmo a nossa infraestrutura como código, deixar ela bem estabilizada, versionar, colocá-la no ar, interage com a API praticamente de todas as nuvens públicas. Ele é baseado num formato bem interessante que é escreva, planeje, aplique, depois destrua, versione. Então, assim, ele é muito legal, ele é declarativo e ele pode ser expandido por módulos, ele pode também ele permite o versionamento da nossa infraestrutura, o compartilhamento do estado da nossa infraestrutura, ele é fantástico para isso, que a gente até vai fazer a demonstração em cima dele, tá? A configuração também, como eu falei, é em cima do HashiCorp HCL.
E os módulos são feitos em Go. E aí, para quem entende da linguagem, fica até mais fácil de ler e até modificar os módulos e expandir. Bom, aí a gente vai ter ali o Ansible e todas as outras ferramentas que a gente chamaria de gerenciamento e deploy. O Ansible e os outros ali, Chef, Puppet, Ansible e SaltStack, quer dizer, todos eles são ferramenta completa para a gente fazer automação. Ele vai desde lá do provisionamento até o gerenciamento da configuração, orquestração de instalação de aplicativos, bibliotecas, enfim, tudo. O que a nossa criatividade deixar, ele vai fazer. Tá? Então, ele é muito utilizado hoje nesse ambiente, nos ambientes de produção, né? Para quem adota ferramentas de DevOps. Ele é uma das principais ferramentas de DevOps hoje. Tá? Assim como os outros também, Chef, Puppet, também são bem utilizados. Tá? Eu dei mais ênfase para o Ansible porque tá digamos assim, está mais no meu radar ultimamente. Bom, o Cloud Init da Canonical, ele é um cara que provavelmente está em todas as imagens de nuvem que nós usamos, tá? Então, a maior parte das nuvens que tu for utilizar, dentro dele tem um Cloud Init ali que vai fazer depois que tu clonar aquela imagem, ele vai fazer com que as configurações que vai passar para aquela máquina virtual, ela seja implementada, né? Então, assim, ele vai aplicar as configurações em cada nova máquina, ele vai fazer isso de forma automatizada, ele vai permitir que a gente sete IP, sete hostname, faça algumas configurações, ele pode ser em uma vez só, ou seja, pode ser só na primeira vez que ele executa, ou ele pode ficar como um agente dentro dessa VM para cada vez que a VM reiniciar, ela fala com o virtualizador e o virtualizador manda para ela alguns comandos. O usuário pode dar uma mexida nisso, mas dá para te fazer um enforce ali de regras. É muito bom, tá? Muito bom. Bom, o CF Engine é o precursor disso, faz a mesma coisa que o Cloud Init, um pouco que o Ansible, que tudo. Eu não tive muita experiência com ele, então não posso falar muito mais sobre isso, tá? Pessoal, então vamos agora para o Lab e vamos dar uma olhada no que a gente pode fazer, tá? Um abração. Então agora vamos ver rapidinho o que é o Proxmox e... Bom, o que é o Proxmox? O Proxmox é um ambiente de virtualização open source, né, para gerenciar máquinas virtuais e containers, tá? Baseado em Debian Linux. Eu já vou migrar aqui para essa aqui, ó. O que acontece? Baseado em Linux, trabalha com KVM, LXC. Então aqui eu tenho o kernel do Linux embaixo, eu vou ter meus containers LXC que eu posso colocar dentro desse meu virtualizador. Aí eu vou ter o QEMU, emulando as minhas VMs aqui, né? Cada VM tem a sua virtualização completa, então eu posso ter vários tipos de guests, né, que não são necessariamente Linux, eu posso ter Windows, FreeBSD, etc e tal. Aqui em cima eu tenho uma camada das aplicações, né, que vão trabalhar, que praticamente aqui são os serviços no meu Proxmox, né, que são os serviços do meu gerenciador, então eu vou ter a parte da API e do front-end, eu vou ter os daemons que estão rodando por trás como serviço, a parte de HA, porque ele pode fazer um cluster, né? E um cluster ainda, uma coisa bem legal, ele pode fazer cluster com hosts que não são iguais. Então, tu pode ter lá vários hosts e cada host ter um processador, pode ter uma estratégia, um volume de memória, um tipo de disco, etc e tal. Então, assim, ele é muito legal de trabalhar para pequenos e médios ambientes. E aqui em cima eu vou ter as aplicações para gerenciar ele. O QEM é uma abstração do QEMU, com algumas outras particularidades. O PCT é para manipular os containers. Enfim, o PVCF, ele trabalha com CF, que é um sistema de armazenamento distribuído excelente, que vale a pena quem tiver interesse dar uma olhada, tá? Enfim, ele também tem um firewall próprio. Esse firewall próprio é bem legal, porque ele pode gerenciar tanto o virtualizador, né, ou seja, o host, como ele também pode gerenciar o firewall de cada host. Então, isso dá uma camada de gerenciamento e também
de manipulação muito legal, tá? Vamos para o nosso lab agora, então, pessoal. Então, pessoal, vamos iniciar nosso lab criando um usuário no Proxmox, tá? Então, o que a gente precisa? A gente precisa de um usuário para ele poder se conectar na API com os privilégios certos, né, para que o Terraform possa orquestrar a partir de agora. Então, aqui estão os comandos, né, que são necessários a gente executar. Essa informação eu busquei daqui, ó, deste site, que é o site do provider que a gente vai usar, que é o Telmate Terraform Provider Proxmox. Então, aqui eles informam, né, que é importante a gente criar uma nova role, depois criar um usuário, no caso eles estão usando esses nomes, mas esse usuário é arbitrário, né? E também depois a gente tem que vincular esse usuário à role necessária. Tá? Eu já fiz isso no nosso Proxmox de exemplo. Tá? Então, aqui a gente já pode enxergar o usuário criado. Né? Então, não tem nada nele, poderia ser qualquer nome. E aqui está a role já que ele está associado. Né? Aqui, com todas essas... com todos esses privilégios. Nós vamos preparar agora o template para fazer a nossa imagem que nós vamos usar como referência quando a gente for clonar para a gente clonar para iniciar uma nova VM. Tá? Nós vamos criar então uma imagem que vai servir de template para a criação das novas VMs. Nós vamos usar uma imagem de Ubuntu, tá? Então vamos começar agora. Então vamos fazer o download. Vou pausar para ir mais rápido. Então agora está finalizando. Vamos continuar então. Então vamos instalar a libguest File System Tools. Eu já tinha instalado anteriormente, então já está satisfeita a dependência. Agora a gente vai usar uma ferramenta chamada Virt Customize, que ela permite que a gente abra essa imagem que a gente fez o download, né? Só para mostrar um pouco o que é essa imagem. Então, vamos dar uma olhada aqui no site do Ubuntu, tá? Que é da onde eu tirei. Então, aqui tem várias imagens já prontas, né? Inclusive para te levar para Azure, para um servidor de virtualização com Hyper-V. No nosso caso, KVM, né? Que a gente está usando aqui. Eu peguei a pura, né? Eu peguei essa aqui, que ela não tem... Aqui tem KVM, já tem inclusive o CloudNet, que a gente vai fazer agora aqui junto, tá? Mas essa a que eu peguei não tem nada, tá? Então vamos continuar. Agora a gente vai pegar o Virt Customize e vai colocar dentro dessa imagem, a instalação do agente de QEMU, que com esse agente o Terraform consegue buscar informações da máquina virtual depois que ela está instalada. Tá? Então, vamos fazer o Virt Customize. Ele vai abrir o guest, vai fazer a instalação do QEMU. Ele vai abrir a imagem e vai fazer a instalação do QEMU Guest Agent. Ok. Agora a gente vai fazer uma outra configuração, que é para fazer a gente vai criar uma máquina virtual primeiro, e depois que a gente criar essa máquina virtual, a gente vai transformar ela
em template. Então, dentro do meu servidor de Proxmox, tá? Eu estou com aquela imagem aqui, e agora eu vou configurar, eu vou gerar uma VM, e depois que eu gerar essa VM, eu vou transformar ela em template. Então, eu vou setar aqui algumas variáveis. Tá? Então, eu setei o storage pool, o VMID e o VMName, porque eu vou reaproveitar agora nesses outros comandos que eu vou gerar. Então, a primeira coisa eu vou criar essa VM, tá? Então, eu vou copiar aqui que é mais rápido. Um QM create, né? Então, eu estou criando uma VM, que é o número da VMID, com 2 GB de RAM, usando NET0, do tipo VirtIO Bridge, e a minha bridge é VMBR0. Então, vou dar Enter e ele vai criar a minha VM. Tanto que, se eu entrar lá agora no meu Proxmox, ele criou aqui a VM. Ó. Ela não tem nada ainda, porque ela não é uma VM ainda associada, não associei nada a ela. Então, vamos continuar a configuração. Agora eu vou colocar um disco nela. Então, ele está associando agora um disco. Então, agora vou setar o tipo de disco. Vou habilitar o QEMU Agent. E a gente vai setar o nome da VM. Dava para fazer tudo isso via interface, né? Mas por aqui é mais rápido. Então agora a gente vai ter que associar, nessa VM, a gente vai associar o CD, né? Ou seja, o disco de CloudInit, né? Porque esse disco de CloudInit, ele fica associado à VM para quando a gente for fazer a instalação, ele usar esse disco anexado, tá? Então a gente vai setar aqui um IDE 2, né? E vamos dizer que ele é do tipo CloudInit. Ele montou ali o Logical Volume. Vamos associar ao boot o disco, não fazer ele bootar por aqui, né? Fazer ele bootar pelo disco principal, né? Que é o SCSI0. E também colocar o terminal do VGA para ser serial. Feito. Agora a gente já pode transformar. A gente pode olhar lá também no Proxmox como é que essa máquina ficou. Tá ali agora ela já tem, né? Agora ela tem o hardware certo, né? Ó, aqui o CloudInit, o HD principal, né? A NET0, tá tudo ok. Então podemos continuar. Agora a gente vai transformar ela em PM, template. Vamos usar a variável, né, que a gente já tinha atribuído anteriormente, que é VMID. Ok, feito. Temos mais um template no nosso Proxmox. Podemos olhar lá agora. Tá lá. Temos 3 templates. Os 3 são iguais, eu acho que eu não mudei muita coisa de um para o outro. Não mudei nada. Os 3 são iguais. Então tá pronto, agora a gente já pode usar o Terraform para fazer uma VM. Então agora a gente vai criar uma máquina virtual. Então a primeira coisa que eu aconselho é criar um diretório, né, para esse projeto que a gente vai fazer. Depois já usar algum repositório, né, no GitHub, Bitbucket, GitLab, etc. E criar os arquivos com os dados de acesso do servidor PVE, né, que a gente vai criar agora, e criar um ambiente com uma VM. E por último a gente vai configurar uma aplicação pequenininha subindo ali, a gente vai botar um Apache dentro dessa VM, um Ansible. Vamos ali. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como é que o Terraform funciona, tá? Para baixar o Terraform é bem fácil, é só ir no site terraform.io. Aqui tem todas as informações para
para baixar, para instalar, para usar. Os tutoriais são bem fáceis também. Então, a primeira coisa que a gente tem que aprender no Terraform é que ele trabalha com módulos e com providers, né? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui. Ele tem providers para praticamente qualquer coisa. Os providers, eles abstraem as APIs dos virtualizadores e das nuvens. Então, consegue conectar na AWS, na Azure, no Google Cloud, enfim, praticamente em tudo que é lugar, tá? E tem os que o que a gente vai utilizar, que no caso, se eu colocasse aqui Proxmox, por exemplo, vai vir vários, né? E o que a gente está usando é o da Tailmate, eu nem vou olhar os outros. Então é esse aqui, tem algumas informações, aqui tem alguns módulos que outras pessoas fizeram. E aqui, então a gente vai para dentro da versão do provider que a gente está usando, que é o 2.93, que foi feito agora, ó, tá? Eu, quando comecei esse tutorial, ele estava na 2.9 e eu tinha algumas coisas criadas na 2.8 e agora eu tive que dar uma atualizada, tá? Então, até vou atualizar agora aqui junto com a gente. Então, vamos ali para o VS Code e a gente vai entender no VS Code um pouco o que é o Terraform, né, para nós aqui. Então, vamos lá. Aqui na main, então eu estou setando o provider, né? Então, estou setando o provider. Esse provider, a versão até que eu estou usando é a 2.91, mas ele já atualizou para 3, então vou atualizar agora também. Aqui eu vou setar o... Aqui, na verdade, eu botei... Aqui eu estou setando o provider e aqui nesse outro arquivo version eu seto a versão do Terraform que eu vou usar. Isso é importante para quando a gente está fazendo uma infraestrutura, assim como o provider tem uma versão, o Terraform também pode ter uma versão específica e eu posso quebrar minha fórmula por ela não estar na versão certa. Então, o ideal é setar. No meu caso aqui, como é uma demonstração, estou pegando os defaults que dizem que é acima da ponto 14, né? Bom, então lá na minha main eu defini que eu estou usando o Tailmate Proxmox. Depois que eu faço isso, depois que eu faço isso aqui, eu tenho que dar um Terraform init. Então, eu vou criar um terminal aqui, vou dar um Terraform init para ele iniciar. Ele deu um erro dizendo que ele falhou porque ele tem já algumas coisas reutilizadas, ele tem um estado, etc. Então, ele me diz para mim usar o upgrade. Então, eu vou fazer meu upgrade aqui e ele vai fazer para mim a atualização. Tá? Então, isso aqui é uma coisa legal, porque aqui eu também já teria isso aqui tudo no meu Git, né? No caso aqui, todas as mudanças, eu já tenho 8 mudanças aqui. Por isso que eu comentei que o ideal é trabalhar sempre com um repositório, porque agora, se eu quebrar alguma coisa, eu vou voltar na versão que eu estava anteriormente. Tá legal, agora eu já estou com ele pronto. Aqui. Agora, o que acontece? Eu vou deixar aqui. Então, o que acontece? Eu tenho agora meu provider. Dentro do meu provider Proxmox, se eu chegar lá na configuração do provider, a gente vai ver que tem vários recursos que eu posso definir, tá? Esses recursos aqui, por exemplo, é a variável para mim me conectar, eu vou ter o usuário da minha API que a gente criou, lembra? Aqui no caso eu botei uma senha qualquer, a senha 123. Em vez de ter setado aqui, eu poderia ter usado essa variável, tá? No caso eu não usei. E aqui eu estou usando outras variáveis do próprio Terraform. Isso aqui é uma maneira da gente declarar variáveis de ambiente. Então, quando eu tenho uma variável de ambiente, eu vou botar ela no formato tf_var underline o nome da variável que eu vou ter dentro do Terraform, tá? Então, aqui eu tenho o recurso, né? Então, o recurso ele é praticamente aquilo que eu estou movimentando.
no meu virtualizador ou na minha nuvem, né? O recurso a gente vai sempre ter que ver ele de acordo com o provider. Por exemplo, estou lá na AWS, o que é recurso? Recurso é um S3, o recurso é um EC2, recurso, tem vários recursos e cada recurso vai ter os nomes e as condições de parâmetros que a gente vai ter que setar, né? Então aqui eu estou criando. Outra coisa, então aqui eu estou chamando eu estou chamando esse recurso, né? Isso aqui é um recurso do provider, então Proxmox VM QEMU. Eu poderia ter Proxmox LXC, tá? E aqui é algo que eu estou usando o nome, né? Seria o nome desse recurso que eu estou criando. Tá? Então eu posso reaproveitar, inclusive, isso aqui para outro, se isso aqui virar esse módulo. Né? Eu acho legal depois vocês darem uma olhada como a gente faz módulo. Bom, então você tem o nome, Terraform Test VM. Aí aqui eu já começo a ter dois tipos de variáveis diferentes. Tá? Aqui eu tenho uma variável e aqui eu tenho uma variável local. A diferença dessas duas variáveis é a seguinte. Nas variáveis eu vou atribuir um tipo. Né? Então, por exemplo, eu vou criar uma variável que é ssh aqui. Eu tenho um tipo que ela é uma string, mas ela é do tipo lista. Tá? Então, aqui dentro dessa lista, eu vou passar, no caso, um array, né, de chaves. Essa aqui é uma das chaves. Eu poderia ter várias chaves sendo colocadas. E coloquei uma default. Ou seja, se eu não subir nenhuma chave, pelo menos a minha chave da minha máquina já vai estar na minha, digamos assim, subindo nessa VM que eu vou estar criando, nas VMs que eu vou estar criando. Tá? Aqui também eu tenho o host, né? Eu botei ele como variável, não setei nada, então é do tipo string, ou seja, ela é uma string e o default eu deixei PVE1. Mas eu poderia substituir depois, quando eu fosse criar, como qualquer um, né? PVE2, 3, sei lá, Proxmox 1, Cluster 1, o nome da minha máquina, né? O nome da minha máquina de Proxmox. E aqui eu vou ter outras variáveis que eu criei, né? Então, a variável template name, VMID, descrição, e aqui duas variáveis de aonde estão as minhas chaves privadas. Ó, eu tenho uma chave privada e uma chave pública. Isso aqui é um dado muito sensível, né? Essas informações aqui. E eu poderia ter outras informações que também são dados sensíveis, como eu comentei ali em cima, como eu mostrei aqui. Então, eu gosto de usar esses .env, tá? Então, eu uso um .env escondidinho, boto no meu git ignore, né? Então, env não entra nas minhas estruturas. E aí eu vou ali agora e substituo. Então, como eu falei, tinha dois tipos de variável. Aí eu tenho uma variável padrão aqui, né? Que é uma variável que eu posso usar para várias coisas de forma genérica para todos os módulos. E as variáveis locais, que quando eu criasse um módulo, que nada mais é do que eu criasse um diretório aqui dentro desse meu repositório, e dentro desse diretório, eu geraria um novo main, um outro arquivo TF, colocaria as informações de resource dele e chamaria as variáveis que estavam anteriormente. Só que localmente, ou seja, dentro daquele módulo, eu vou querer mudar daqui a pouco essas variáveis, né, só dentro do módulo. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu estou pegando a var vmid, estou chamando ela de local vmid. Aqui a gente enxerga isso. Ó. Eu tenho var description, tá? Vindo direto lá do variables. E aqui eu poderia dizer, não, vou querer chamar também do coisa. Tudo bem, eu iria botar vmid igual, em vez de local, eu ia chamar var, né? var ponto. E ele vai colocar vmid e vai funcionar da mesma maneira. Tá? Então, ok. Eu vou salvar aqui agora. Bom, aí eu tenho também agora. Bom, aqui é legal de ver o seguinte: como é uma máquina de virtual e ela é baseada nas informações que o CloudInit permite que a gente configure, tá? É importante a gente dar uma olhada lá na documentação do Proxmox, quais são
as configurações, né, que a gente pode usar, tá? Porque pode mudar no decorrer. Mas geralmente são essas aqui, né, que eu vou mostrar agora do módulo, que é interessante a gente ver. Aqui, então, é nome da máquina, o target node, a descrição, BIOS, enfim, tudo aquilo que a gente tem aqui no Proxmox, ó, então é tudo que está aqui, a gente pode setar lá, tá? Sendo que a gente está setando isso através de um Cloud Init, então por isso que é importante a gente dar uma olhada lá no próprio Proxmox. Todas essas configurações que a gente pode ter no hardware do Proxmox, a gente também consegue configurar lá, ó, todos esses types aqui, eu posso usar esses types aqui, esses tipos aqui lá naquela configuração. Tá? Então vamos continuar ali. Então, que é o que eu fiz aqui, tá? Então, eu setei o disco com 8 GB, do tipo VirtualIO, o storage é o local LVM, né? Então, que está lá no meu Proxmox. Setei também a minha rede, uma bridge da VMBR0. Se a gente não associasse, ia ser ela padrão, se eu não me engano, lá naquela documentação a gente viu que é. Aqui eu consigo setar o IP, né? Então, por exemplo, eu posso dizer que o IP ele é por DHCP, e aí vai ser uma coisa legal porque eu vou fazer um gancho agora com os outputs, tá? E lembra que eu comentei que a gente tem 3 tipos de variáveis, então a gente tem dois tipos de variáveis de input, né? E as de output que eu posso colocar para fora a informação que a VM, depois que isso aqui executou, eu posso colocar para fora essa informação. Então, no caso aqui, eu estou usando o módulo Proxmox VMQEMU, a máquina, aquele recurso que eu criei, né, que é o Cloud Init Test, e o que? O default IPv4 address. Depois que essa máquina for criada, eu vou saber qual é o IP que ela ganhou, mesmo ele sendo DHCP. Aqui eu botei como exemplo também o número de cores, que é uma coisa, uma instância fixa, mas é válido também, tá? Para a gente só fazer teste aqui. Então, ok, algumas outras coisas. Aqui tem um pequeno laço só para ele trazer todos os conjuntos, né, daquela lista que a gente setou lá na variáveis, né? Aqui, ó, é uma lista. Então, aqui eu estou mandando a primeira. Tá? Então, é isso. Então, aqui tem um laço para a gente botar outras. Aqui era antigo. Bom, isso aqui deixa para depois. Então, agora eu vou fazer a primeira visão ali, né? Então, vamos de novo aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é carregar o ponto .env. Carreguei o ponto .env. Por quê? Porque no ponto .env aqui estão as minhas informações de conexão, que é um dado sensível, e também essas duas variáveis aqui que eu estou substituindo. Bom, carreguei. Agora, eu já fiz o init antes, agora eu vou fazer um terraform para ele ver se isso aqui vai funcionar. Aí ele me mostrou isso aqui, vamos abrir. Aí o que ele disse para nós? Olha, eu vou fazer isso aqui de acordo com o que tu programou. Eu vou criar, onde tem o maisinho é o que ele está criando, né? Então, ele está criando o meu recurso, com todas as informações que eu coloquei. Pode observar que o módulo traz vários itens que eu não setei e que são setados como padrão. Então, ele está fazendo aqui tudo que a gente comandou, ó. Isso aqui é legal, ó, que eu tinha dito que era por DHCP, o tamanho da memória. Aqui ele puxou a minha chave, mas eu poderia ter outra. Então, aqui tem outras informações, tudo que é necessário para ele criar. E ele diz que vai sair no meu output os cores e o IP. Só que o que ele falou? Olha, isso aqui tu só vai conhecer depois que tu aplicar. Então, eu vou aplicar agora e vamos ver o que isso vai dar. Ele está me dizendo que ele vai fazer isso, né? E que eu tenho que dar yes. Eu poderia deixar lá um comando fixo para ele dar esse yes já, tá? Mas aqui era para parar mesmo. Ele está criando. A gente pode ir lá no Proxmox olhar que está nascendo a máquina aqui, ó. Ele está ali embaixo, ó, clonou. E acabou.
máquina criada, tudo certo. Agora eu vou voltar ali para a gente ver como é que ficou. Ah, ele ainda está fazendo. Ah, porque eu mandei ele fazer outra coisa junto. Então ele está tentando fazer. O que acontece? Enquanto ele está fazendo isso, eu já vou explicar. Eu criei esse arquivo aqui, que é um arquivo YAML de Ansible. O Ansible, ele me dá a possibilidade, né, de instalar coisas dentro dessa minha máquina virtual. Então, ele se conecta via SSH, ele vai se conectar por SSH, vai se tornar sudo, né? O meu usuário remoto é o Ubuntu, porque foi aquela imagem que eu baixei lá e que eu clonei, ela já vem com esse Ubuntu criado. Em todos os hosts, porque eu não estou definindo, a nossa demonstração aqui não é focar no Ansible, é mais no Terraform. Mas eu poderia dizer qual host, etc e tal. O Ansible é muito poderoso para isso. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um Apache install e aqui vem umas tasks. Olha, primeiro, vou adicionar o user mydemo e colocar ele no sudo. Aí tá lá, ele criou o mydemo, botou no grupo sudo, adicionou minha chave. Ali embaixo está tudo acontecendo, isso que a gente está falando. Ó. Esse ele já está fazendo exatamente isso. Ó. Então, ele adicionou, ele vai copiar a minha key lá para dentro dessa máquina, ele vai fazer um lookup do arquivo, né, da pub key. Ele atualizou todos os pacotes desse meu Ubuntu, né? Então, através do módulo apt, né? Então, ele fez do tipo upgrade, do tipo dist, né? Então, quando dá lá apt dist upgrade, né? Para atualizar o cache. E depois ele vai ter o módulo do install Apache, mesma coisa, ou seja, ele está usando o apt, instalando o Apache, a última versão, então se tivesse outro já instalado, ele ia atualizar. Vai habilitar modo rewrite e cada vez que ele fizer a configuração, como tem esse state latest, ele restarta. Ele notify restart depois de instalar. E aqui tem um handler, né, para ele restartar. E agora, como ele rodou tudo, não deu erro nenhum, chegou ao fim. Ele deu um complete aqui, me adicionou um item, né, que no caso foi a minha máquina inteira. Me deu o output ali, que era 2 cores. E agora me deu até o IP desse cara. Tanto que se eu pegar esse IP agora e for... Bom, aqui a máquina já estava criada, né, então estava tudo ok. Se eu for aqui na minha... Olha lá, o meu Ubuntu funcionando dentro dessa minha máquina. Então agora só recapitulando ali, né? Então fechou, instalou a nossa VM, nós temos essas duas informações de output. E aqui a gente tem um estado que ficou conservado, bem legal, né? Então isso aqui que eu comentei que a gente pode depois compartilhar, né? Com algumas ferramentas. E é isso, então a gente conseguiu criar nossa máquina virtual e colocar dentro dela um carinha instalado lá através do Ansible. A chamada do Ansible, né, eu não cheguei a mostrar aqui, mas a chamada do Ansible se deu dessa forma. Eu usei um outro provisioner, que é um módulo, né, do tipo Remote Exec. Esse Remote Exec, por quê? Porque eu estou rodando lá na máquina virtual. Aí dentro lá da máquina virtual eu dei um sudo apt-get update, depois dei um install do Python, né? Porque isso aqui é o requisito mínimo para te rodar o Ansible, né, no host. E aí joguei para dentro dele a minha chave, minha private key, tá? Que é aquele dado sensível que eu coloquei naquele arquivo de environment lá, naquele .env, tá? E aí depois, outro provisioner é o local exec, que na nossa máquina aqui, no meu computador, eu executei o Ansible Playbook, tá? Com esse usuário aqui, nesse endereço. Lembra que eu botei esse endereço como output lá, né? É uma variável, né? Então ele vai se conectar sempre nesse endereço.
Também tem as duas variáveis que eu tinha comentado, né, que são as variáveis de chave privada e chave pública. E qual a formulazinha de Ansible. Opa, qual fórmula de Ansible, né? Que é essa aqui, Apache install.yaml, que está aqui em cima, tá? Que eu falei nela rapidamente ali antes, tá? E isso aqui a gente pode estender depois para várias outras implementações. Isso aqui é só uma demonstração. Então, pessoal, era isso que a gente queria mostrar. Uma forma bem legal de trabalhar com o Proxmox, né? E também com outros virtualizadores, né? E levar a nossa infraestrutura agora de uma maneira programática, né? A gente tem a infraestrutura também como código versionado, tá? Muito obrigado, pessoal. Um abração.